Hoje, dia 14 de março, dia da gravação desse episódio, é véspera do meu aniversário. Todo ano eu penso se eu devo ou não comemorar. Da última vez, dias 14 e 15 de março de 2020, o mundo quase que literalmente acabou. Então, talvez eu tenha um certo receio de comemorar essa data. Esse ano, inclusive, eu adiei a comemoração em uma semana. Eu tenho tanta coisa pra resolver que eu não podia arriscar um segundo apocalipse. Essa época do ano me faz pensar sobre o real sentido do aniversário. É aquele dia do ano que nos lembra que o tempo tá passando, que a gente tá ficando mais velho, mais experiente, mas acima de tudo, mais perto de saber o que é o tal encosto do tempo. Tem gente que adora, faz festa, posta foto, recebe milhões de mensagens, e tem gente que, bom, simplesmente gostaria de passar o dia igual a todos os outros. Você é do tipo que se empolga com os parabéns ou do tipo que fica meio... Ah, tá, é mais um ano. Eu confesso que eu não sou um grande fã do meu aniversário. E é sério, assim, não é que seja aquela coisa de que triste, mas eu só não consigo entender muito toda essa efervescência ao redor de mais um ano de vida. Eu sei, é uma data que serve pra gente celebrar a nossa existência. Mas quando você chega a uma certa idade, o que começa a pesar mesmo não são os presentes ou o bolo de chocolate, que eu adoro, inclusive, eu tenho que admitir, mas a sensação de que o tempo tá te olhando com aquela cara de que em algum momento a conta vai chegar. E convenhamos, tem aquele lance de ser socialmente obrigado a celebrar. Tipo, a cada ano a pressão aumenta, você tem que se mostrar feliz, você tem que fazer uma festa memorável, ou no mínimo um stories legal com bolo. E se você não faz isso, fica aquele climão. Será que ele não gostou de ficar mais velho? Será que ele não tá feliz com a própria vida? E na real, a única coisa que eu queria era que meu aniversário fosse mais tranquilo. Eu comesse uma pizzazinha, talvez um café tranquilo no sofá, só pra refletir sobre o que eu aprendi no último ano. Mas é claro, nem todo mundo é como eu. Tem gente que simplesmente adora celebrar. Vai ver os amigos, ganha presentes, faz daquela data uma coisa super especial. O que é curioso, porque o aniversário tem um poder misterioso de fazer com que as pessoas se confrontem com o tempo de forma diferente. Para alguns é um momento de reflexão e de gratidão, enquanto para outros é só mais um lembrete de que a juventude está indo embora mais rápido do que a gente gostaria. E não é só sobre a data em si, mas sobre tudo que ela carrega. As expectativas, os reencontros, as memórias, até mesmo os e agora. Cada aniversário é uma nova oportunidade de olhar para trás e perceber que tudo mudou. Tanto foi conquistado, mas também que ainda tem muito pra gente fazer. Tem algo nesse dia que faz a gente pensar sobre o que a gente realizou e o que a gente deixou de realizar. É um tipo de termômetro para nossa própria jornada. Claro, isso pode ser assustador para quem ainda não tá muito confortável com as mudanças da vida, mas também pode ser um lembrete de que a gente tá indo na direção certa, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Ao mesmo tempo, também existe o fator cultural de que a gente não pode ignorar. Cada cultura celebra o aniversário de uma maneira tão única, dependendo de onde você estiver, pode variar entre uma festa gigante, com danças, comidas, ou simplesmente um momento de reflexão com um bolinho caseiro, uma vela. Às vezes os aniversários, eles são os marcos. Eles são eventos enormes, mas em outras ocasiões a gente pode ter momentos só de introspecção. Talvez seja por isso que algumas pessoas se sintam mais à vontade em celebrar de maneira privada, enquanto outras abraçam a oportunidade de ser o centro das atenções. E isso tudo é uma questão de como a data ressoa com o seu espírito. E claro, é impossível hoje em dia a gente não falar sobre as redes sociais. As redes sociais. Em tempos de Instagram e TikTok, o aniversário virou praticamente uma obrigação pública. Você posta uma foto, recebe os parabéns, agradece em direto a cada um e se sente importante por alguns minutos, mas logo depois você volta ao ritmo comum da vida. A não ser que você tenha um day off. Aí não, aí você vai curtir o feriado. Para algumas pessoas isso é uma parte divertida da celebração, uma chance de interagir com aquele amigo de longa data que você não fala há tanto tempo, enquanto para outras é só mais uma coisa que vai exigir que você gaste energia, que você se doe e que você se canse ainda mais. E de repente o seu aniversário deixa de ser sobre você e passa a ser sobre a imagem que você quer passar pro mundo. E aí quando a gente começa a pensar assim, dá até vontade de dar um mute em todo mundo e simplesmente ignorar essa data, né? Mas no fundo o que fica é que amando ou odiando o próprio aniversário, ele sempre vai ser um reflexo do nosso relacionamento com o tempo, com as nossas conquistas e com os ciclos que a vida traz. Então vamos conversar sobre isso e decidir se a gente gosta ou não dessa data. Será que é só uma questão de
hábito ou tem que ter algo mais profundo por trás dessa celebração anual? Vamos dar uma refletida e descobrir diferentes formas de lidar com esse mais um ano de vida e como a gente pode, talvez, aprender a abraçar o tempo de uma forma melhor do que a gente abraça hoje em dia. E para conversar com a gente sobre esse tema de aniversário, eu trouxe a pessoa mais entusiasta do próprio aniversário que eu conheço. Ela que é apresentadora, ela que já foi narradora e ela que trabalha com, olha só, joguinhos de computador. Ela que é influenciadora de Valorant e esteve agora na Tailândia, comendo grilo, barata, rato, tudo aí da culinária mais esquisita que você pode imaginar. Vermelha, Red ou Renata Brito, como você preferir. Seja muito bem-vinda. Salve, galera! Salve, meu querido amigo Koala. Gente, calma aí, eu não comi rato, tá? Vamos começar por essa parte, porque eu achei problemático deixar isso aí. Mas tô feliz de estar aqui. Eu realmente amo muito meu aniversário. Enfim, vamos conversar muito sobre isso hoje. Sou apresentadora, como o Koala já falou. Tô aí sempre nos games, especialmente no Valorant. E espero que esse ano tenha muito mais viagens por aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito massa. Recentemente, tu tinha ido pra Los Angeles, não, Berlim, né? Ano passado, a primeira viagem que eu fiz com o Valorant, eu fui pra Los Angeles, no começo, acho que foi em março, e aí, em novembro, eu fui pra Berlim, pro campeonato Game Changers, né, o mundial inclusivo, e aí agora eu fui pro Masters na Tailândia, em Bangkok, foi bem legal, tá, galera? Assim, mais uma vez, eu não comi rato, nem barata. Não, barata não. Escorpião. É isso mesmo. Não, porque isso barata, aí existe uma barreira, sabe? Que não sei, não ia rolar. Não ia Mas tinha pra vender, não tinha? Tinha. Nossa, gente, eram uns baratas grandes, tá? Tipo assim, desnecessário. Eu lembro, acho que eu vi no vídeo da Vicky, lá no meio da feira, eu acho que eu vi umas baratinhas lá. Achei massa, eu teria curiosidade, assim, de dar aquela provada. Olha, eu cheguei no meu limite. Eu cheguei e falei, olha, eu vou escolher 4 coisas dessa rua pra comer. Uma delas tem que ser o escorpião, porque eu acho que, assim, fontes da minha cabeça é a coisa mais emblemática. Apesar de que eu descobri lá que fato pra dividir com vocês ouvintes é que eles não comem escorpião lá. O escorpião, ele é meio que um souvenir pra turista. Entende? Entendi. Tipo, lá eles comem grilo. Inclusive, galera, anotem, grilo é bom, tá? Olô. Eu sou muito, muito ruim pra comer. Eu sou muito cheia de frescurinhas e paladar infantil. Sim. Então, se eu tô falando isso, é real, eu juro. Eu, inclusive, fiquei surpreso de estar comendo um prato com pimenta. Mas foi 100% contra os meus princípios. Uhum. Porque assim, galera que tá ouvindo esse podcast aqui agora, eu vou fazer um disclosure, né? Vou abrir aqui com vocês. Aproximadamente 8 anos da minha vida, eu minto pra todos os meus amigos falando que eu tenho alergia a pimenta. É o tipo de mentira saudável, né? Tá, tudo bem mentir por isso. Pera aí que eu vou precisar justificar. Eu tenho muita sensibilidade com muita coisa. Tipo, a minha pele inteira é muito sensível. Então, quando eu como qualquer coisa apimentada, nem que seja, tipo, um pouquinho, é impossível. Eu não consigo comer. Arde ao ponto de eu lacrimejar e não conseguir. Simplesmente. Mesmo pra pessoas que falam, nem tem pimenta, tem só um pouquinho e tal. Então, a forma que eu consegui de, tipo, fazer as pessoas pararem de dizer que não tem pimenta quando tem só um pouquinho, foi dizer que eu tenho alergia. Porque aí, na teoria, ela pensa, pô, ela vai morrer, né? Então, é melhor não. Entendi. Foi bom. Foi uma boa tática. Não julgamos esse tipo de mentira leve. É o tipo de mentira confortável, né? É, eu acho que sim. Tá tudo certo. Acabei de desmentir, todo mundo que escutar aí vai saber, mas o Valorant já tinha revelado, né? Porque eu tive que comer o negócio lá apimentado. Fica tranquilo, o podcast ele tem pouca audiência ainda. A gente tem aí em torno de uns 1.500 pessoas por episódio. Já tá pouco era. ainda. Tá pouco ainda, mas muito em breve você do futuro que tá ouvindo esse episódio retroativamente, agora você sabe que a Renata mentiu pra você. Mas ó, voltando pro assunto, eu queria saber de ti, porque assim, como eu falei na tua apresentação, tu é uma das pessoas mais empolgadas com o próprio aniversário que eu conheço, e eu queria começar entendendo o que esse dia significa pra ti. Assim, como você sabe, mas a galera que tá ouvindo não sabe, eu sou uma pessoa que gosto muito de amigos. Eu gosto muito de fazer amizade, gosto de manter as amizades que são válidas pra vida, né? A gente sabe que tem algumas que são pra umas coisas, outras pra outras coisas, mas no fim das contas, amigo é bom. É bom você ter amigos. Então eu sinto que a data do meu aniversário, ela não é, por mais que as pessoas achem que talvez é porque eu sou leonina, que eu quero que um dia seja sobre mim, tudo, não é. É um dia que eu gosto de me sentir bem, mas é um dia que não é que eu quero que as pessoas façam coisa por mim, ou me deem presentes, ou
ou sei lá, me façam favores. Eu quero estar esse dia com as pessoas que eu gosto. Porque é a forma, de fato, de verdade, que eu acho que, sei lá, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é estar rodeada dos meus amigos. Então eu acho que é o dia perfeito pra ter uma desculpa pra botar todo mundo no mesmo lugar. Acho que é por aí. Faz sentido, faz sentido. Eu queria encaixar essa tua resposta numa questão que eu tenho, assim. Às vezes, quando a gente tem esse ponto de reunir os amigos numa data especial, muitas vezes a gente pensa nisso como uma forma de pressão, né? De, cara, o meu aniversário tá chegando e eu preciso fazer alguma coisa pra juntar essas pessoas. Tu sente algum tipo de pressão relacionada ao teu aniversário? Uma certa obrigação de juntar essas pessoas? Ou tu faz isso espontaneamente, porque tu realmente gosta da parada? Eu honestamente faço porque eu gosto da parada, assim, acho que em nenhum momento eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu faço, meu Deus, o que é que eu vou precisar organizar e tudo, não, eu penso, quero muito comemorar o meu aniversário, quero que esse dia seja muito legal, então eu vou tentar fazer uma forma de, tipo, não é uma pressão pra mim, é uma coisa que eu faço, como você também bem sabe, eu sou uma pessoa muito empolgada, e é uma coisa que eu gosto de me empolgar com, eu acho que em algum momento a gente vai chegar aqui no meu aniversário de 30 anos, então eu não vou falar muito sobre isso agora, que foi assim, o cúmulo da minha empolgação com um assunto que eu gosto de trazer nos meus amigos. Então eu acho que é uma coisa que me traz mais prazer de fazer, de planejar até chegar o dia e de estar lá. Então eu acredito que não tem nenhuma carga negativa em cima. Foi legal você ter citado seu aniversário de 30 anos, porque, ouvinte, eu passei 7 meses com a Renata me falando todo dia sobre esse assunto e me perguntando: amigo, essa playlist é suficiente pro meu aniversário? Amigo, e se o meu bolo tivesse um chapéu de Hokage? O que tu acha? Tu acha que dá certo? Então foram muitos detalhes. Esse aniversário ele foi extremamente planejado. E ano passado eu fiz 30 anos, né? Então eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu disse, cara, eu acho que eu vou fazer uma festa de 30 anos também. Só que aí por um momento eu parei e pensei, cara, minha festa nunca vai chegar aos pés do que foi a festa da Renata. Então eu vou comemorar o de 31. E é o que eu vou fazer. No meu aniversário de 31, que é o de agora, o de amanhã, no caso, eu vou comemorar. Só que eu vou comemorar no dia 22. Por quê? Porque em 2020 eu comemorei o meu aniversário, 5 anos atrás, eu comemorei e o mundo literalmente acabou, né? Meu aniversário foi dia 15, dia 16, que foi a segunda-feira, ninguém mais foi trabalhar, porque o mundo inteiro fechou, né? A pandemia chegou aí com tudo, e aí foi o último rolê, assim, antes de fechar tudo. E é um aniversário que a galera até hoje lembra bastante por conta disso, né? Porque foi o último momento onde a gente tava ali aglomerando, comemorando qualquer coisa, porque depois foi meio que ladeira abaixo. Eu acho que, assim, eu não tava nesse aniversário, porque eu também tava tentando trabalhar e viver a minha vida, que nem o resto do mundo, antes de saber tudo que ia acontecer. Pros ouvintes, eu tava trabalhando fora, eu tava trabalhando na Disney na época, enfim. E aí eu perdi esse aniversário, mas eu tenho um conhecimento de que foi, assim, um evento, de fato, foi meio que como se as pessoas pressentissem que algo, que talvez eles tivessem que passar um tempo sem socializar, não sei, mas... Total. Foi um acontecimento. Espero que esse ano não tenha nada a ver com isso, tá? Pelo amor de Deus. Por favor, vamos torcer aí para dar tudo certo. Mas aí eu queria fazer aqui uma conexão, já que você falou do seu aniversário de 30 anos, você falou que foi um momento massa, assim, pra reunir as pessoas e fazer uma coisa épica. Eu queria que tu contasse 2 momentos. Pode ser desse aniversário ou pode ser de qualquer outro. Eu queria que tu me falasse um momento que tu se sentiu, assim, muito feliz de ter acontecido, de ter planejado e ter dado certo. E eu queria que tu me mandasse um momento frustrante pra ti, assim, uma coisa que tu planejou muito, mas que chegou lá na hora da execução e não deu certo, disse, pô, acho que isso aqui podia ter saído diferente. Tá, eu acho que eu vou falar as 2 coisas do aniversário de 30 anos, mas eu acho que eu também conseguiria de outros. Vou pegar do de 30 anos porque ele realmente foi o maior aniversário que eu já planejei. Eu tenho certeza que os meus pais planejaram maiores quando eu era mais nova, mas o de 30 anos, enfim, como você bem disse, eu passei basicamente 6, 7 meses planejando e pensando todos os detalhes. Meu primeiro problema era qual vai ser o tema da festa. Qual vai ser o tema da festa? E aí eu comecei a colocar a lista de coisas que eu mais gostava no mundo, né? E assim, na época, eu tava até João Gomes na lista. Tipo, João Gomes. Eu gosto muito de João Gomes atualmente, então talvez o tema seja João Gomes. Ainda bem que eu não fiz festa. Nossa, imagina. Já Seria pensou? bom. Seria bom. Imagina ele cantando as músicas do Naruto. Spoilers, né, galera? Incrível. O tema era de incrível. Naruto. O tema do meu aniversário de 30 anos foi Naruto. E eu pensei, cara, eu vou ter que fazer tudo que eu conseguir com isso. Então, eu acho que uma coisa que eu planejei que ficou muito, muito legal, além de juntar todos os núcleos diferentes de amigos que eu tinha no mesmo lugar, eu contratei um cosplayer pra ir de Naruto. E, gente...
foi incrível, porque todos os grupos, até a galera que não gosta de anime, que nem entende o que tá acontecendo, tipo, entrou na onda, entrou na brincadeira, sei lá, bebeu cachaça com o Naruto, fez vídeo, piada, enfim, eu acho que a galera ter abraçado o surto da minha ideia, eu acho que foi bem, bem legal. Eu acho que agora, se eu fosse falar de uma coisa que me frustrou um pouco, como você comentou agora, né, eu passei meses pensando numa playlist. Por quê? Porque eu contratei uma banda. Conversei pra gente escolher a playlist perfeita, porque eu sou uma pessoa muito fã de anos 2000, então a minha playlist era baseada nisso. Chegou no dia da festa e metade da playlist não tocou. Então eu fiquei, assim, bem frustrada com essa parte. Assim, as músicas que tocaram eram boas, mas não tinha nada a ver com o que a gente tinha passado tanto tempo planejando. No começo da tua fala, tu falou assim, foi o maior aniversário que eu planejei, mas com certeza os meus pais planejaram aniversários muito maiores quando eu era criança. Eu queria que tu falasse um pouquinho do que mudou na tua visão do teu aniversário, de quando tu era criança pra hoje. Quando tu era criança, tu sentia uma empolgação maior, uma empolgação menor? Porque assim, falando por mim, quando eu era criança, eu era muito empolgado com o meu aniversário, assim, eu amava reunir a galera, ganhar presente, principalmente. A criança, ela valoriza muito, né, a questão do presente e tal, e eu não me excluo disso, eu realmente gostava muito, me empolgava, queria fazer no Game Station, já fiz muito aniversário no Habib's, no McDonald's, então, na época tinha o teatro do Ronald McDonald, né, então tinha aquele showzinho de fantoche e tal, cara, era o supra-sumo da diversão, assim, achava muito massa, mas aí eu fui envelhecendo e eu fui ressignificando, assim, essa época do meu aniversário, e eu sinto que eu fui deixando de gostar, não sei se deixando de gostar, mas eu fui realmente tratando o meu aniversário como mais um dia. E tu, quando tu era criança, tu era mais ou menos empolgada, e hoje em dia, tu sente que tu vê o teu aniversário de outra forma? Eu sinto que é um pouco diferente, porque, como você falou, tipo, gosto de ganhar presente e tudo, eu sei que eu gostava muito do meu aniversário na época, mas eu pensava muito no fato de que eu ia ganhar presente. Não era sobre que vai ter gente lá pra gente ficar junto e ser feliz e coisas assim. Por quê? Porque quando eu era criança, tirando família, essas coisas do tipo, eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. Eu tô falando criança, coisa, sei lá, de 12 anos, 13 anos pra baixo, né? Eu tinha muita dificuldade de fazer amigos, porque, enfim, eu tenho muitas questões pessoais, talvez, sei lá. Na época eu morava no interior do Ceará, não sei. Existiam barreiras que eu não conseguia fazer tantas amizades. Eu tinha, sim, algumas amizades, mas era coisa de contar no dedo. E aí chega numa festa de aniversário do interior nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000, você vê que tem um monte de gente, sei lá, tem umas 40 pessoas na sua casa, sendo que você, no fim das contas, só tem 3 amigos. Então, eu acho que não era a mesma coisa pra mim. Eu acho que era muito mais sobre, vai chegar meu aniversário, o que é que eu vou ganhar de presente, do que realmente estar rodeado de pessoas que você gosta e cantar parabéns e soprar vela, sabe? Essa ressignificação é muito massa, assim. É uma coisa que eu passei a valorizar bastante, estar junto das pessoas. Eu acho que até mais depois da pandemia, eu valorizei muito ter a galera perto de mim. Eu digo que eu não comemoro meu aniversário, faz bastante tempo que eu não comemoro, mas assim, querendo ou não, eu sempre junto uma galerinha no dia, faço alguma coisa num restaurante ou num bar, tento de alguma forma agregar ali pra estar perto de quem eu gosto. Eu acho que essa ressignificação é realmente um processo evolutivo, né? Mas eu tenho amigos que até hoje, o aniversário deles é pra ganhar presente, pô. Ele te chama, tu chega lá, e se tu não estiver carregando uma sacolinha, ele vai te olhar meio tortinho, inclusive, indireta, viu? Eu sei que você ouve meu podcast. Então, já tô aqui dizendo, não faça cara feia pro seu convidado quando ele não levar presente. É feio. Tá? Assim como é feio mandar indireto. Mas como eu não posso dizer o nome porque eu ainda não tenho um advogado, eu vou mandar. É isso. Falando essa questão de você meio que ficar assim, não ganhei presente, eu acho que desde que eu comecei a planejar e convidar meus amigos pro aniversário, essas coisas, nunca foi sobre isso, e a maioria das pessoas não leva presente, porque eu acho que isso é uma coisa muito mais que a gente talvez atrele a, sei lá, uma festa de aniversário num buffet. Ou alguma Total. coisa assim, porque você meio que sente, peraí, parece uma regra social que eu tenho que levar um presente. Eu não acho que seja muito sobre vou presentear aquela pessoa. Porém, eu sei que tem muita gente que gosta de dar presente independente de se sentir obrigado ou não. Isso também eu acho muito legal. Mas voltando um pouquinho sobre a minha infância, uma memória que eu tenho muito clara é de quando eu era, sei lá, eu tinha uns
8 anos, eu passava... Meu aniversário é 21 de agosto. Inclusive, aceito parabéns, tá? Quando for, galera, de 21 de agosto. Brincadeira. Desde o dia 1º de agosto, eu chegava pra minha mãe e perguntava, mãe, que mês a gente tá? Agosto. Já é meu aniversário? Já é meu aniversário. Aí, todos os dias, eu acordava. Porque eu não tinha noção dos dias, né? Da contagem de dias. Então, todo dia eu acordava perguntando se já era meu aniversário. Então, eu gostava muito do aniversário, mas não pela celebração, e sim pelo presente. Que não é o que acontece hoje em dia. Entendo bem, assim, o que você quis dizer em relação a isso. E esse processo evolutivo, cara, eu acho sensacional. Uma das coisas que eu reparo muito no decorrer da minha vida é o quanto eu mudei, o quanto eu ressignifiquei a data e o quanto ela deixou de ser algo mais comercial e o quanto ela passou a ser muito mais algo afetivo, né? Até porque, se a gente for parar pra pensar, hoje em dia é difícil dar presente, né, cara? As coisas estão tão caras, assim, que você pensa, pô, vou dar um presente na faixa de uns R$50. Hoje em dia, o que você compra de bom pra dar pra uma pessoa de algo significativo com R$50? Aí muita gente vai estar pensando agora, não, porque o presente não é sobre o preço, o presente é sobre o significado, é sobre a tentativa, né, ali, a lembrança. Pô, eu sei, eu tô inteirado nisso aí, mas ainda que seja uma lembrança, é difícil você montar algo significativo hoje em dia com R$50, né? Que eu acho que naquela época, assim, na nossa época de infância, R$50 era um preço, um presente muito bom, né? Nossa, não, R$50, assim, naquela época, gente, assim, dava pra comprar muita coisa. Eu lembro que tinha um tio meu, que ele morava no Maranhão, que ele ia no Ceará, sei lá, uma vez no ano, pra aquelas romarias, coisas de religião, né? Enfim, no Canindé. Sempre que ele me dava R$50, mas, gente, R$50 naquela época era, assim, uma coisa absurda, dava pra comprar muita coisa. Hoje em dia, realmente, com R$50 você compra algumas coisas, sim, com certeza, mas é totalmente diferente. Trazendo a conversa um pouquinho mais aqui pro tempo atual, cada ano que passa, eu começo a refletir, quando vai chegando o meu aniversário, sobre o que eu fiz, né, durante o ano, como eu era ano passado e como eu passei a ser nesse ano aqui, como eu quero ser, na verdade, nesse ano que vem. É impossível a gente não associar hoje, na vida adulta, a vida profissional, né? Eu queria que tu me dissesse um pouco como que tu vê a relação entre a idade e o mundo dos games, né? Eu que trabalho como narrador, eu sofro bem menos do que isso, porque eu sou homem e eu sou narrador. E você, como apresentadora e mulher, eu queria saber como é a tua visão sobre esse passar do tempo, sobre ver a idade chegando e a relação disso com o teu trabalho. Assim, realmente é uma coisa que impacta diretamente, porque, primeiro, se você separar já a idade com mulher já é vista pelo mundo de uma forma muito mais problemática, ou coisa que não faz o menor sentido, porque literalmente todo mundo envelhece, do que se for com um homem. Mas tirando isso à parte, né, pegando mais a questão dos games, é uma coisa muito complicada, porque o que é que passa pela minha cabeça? Como eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, assim, eu acho que todo mundo sempre tem aquele, tipo, eu quero chegar mais pra frente, eu quero ir mais distante, eu quero alcançar mais coisas. Eu acho que todo mundo tem isso, mas eu acho que tem um certo momento que você pensa, pô, já tô muito bem, aí daqui pra frente, realmente só pra frente. Mas até você chegar nesse momento, você tem que pensar em muitas coisas e refletir sobre milhares de coisas e possibilidades, sobre o seu futuro, sobre, pô, será que eu tenho tempo ainda de conseguir chegar lá? Será que vale o esforço e abrir mão de tantas coisas que eu abro pra tentar alcançar isso num curto período de tempo que eu tenho? Porque você começa a pensar, tipo, eu não cheguei onde eu queria chegar antes dos meus 30. E agora? Será que eu consigo chegar antes dos 35? Poxa, será que com 40 anos vai ser o meu momento de aparecer como uma referência? Mas é complicado porque você acaba esquecendo porque talvez você já seja referência pra algumas pessoas. Então, meio que você entra numa tempestade ali dentro da sua cabeça, e por conta disso eu realmente acho que a idade é uma coisa que é difícil você separar às vezes, sabe? E tem mais uma coisa, né, assim, eu acho que ao passar do tempo, né, quanto mais a gente vai vivendo dentro desse meio, a gente vai percebendo o quanto nós, como seres humanos, somos datados dentro desse mercado, né? A gente tem na faixa dos 30 e pouco, e pra esse mercado, pro mercado dos games, a gente é considerado velho, né? Então, por exemplo, se hoje eu quisesse entrar no mercado como pro player, eu já não estaria mais na lista ali das prioridades, né? Porque pro mercado eu tô velho, mas pra narrador eu ainda tô bem. Eu tô numa fase de idade legal, eu tenho uma maturidade vocal que é interessante ainda pros patrocinadores, pras próprias produtoras de evento, mas talvez se eu fosse ser um apresentador, eu não me destacaria mais, porque eu não tenho mais feições tão jovens, eu não tenho mais aquela, como é que eu posso
posso dizer, aquela imagem comercial, né, que se espera de um apresentador. Tu se vê, às vezes, se questionando sobre isso, sobre permanecer no mesmo segmento, ou não, ou tipo, pra ti é isso que tu quer mesmo, tu vai focar nisso e tu vai nisso até o final? Eu acho que pra mim, sobre isso que você falou, a maior questão, pessoalmente, né, não é sobre a minha imagem e o que será que a indústria quer, porque eu acho que, querendo ou não, eu tenho um visual talvez um pouco mais jovem, não sei. Não sei se é por conta da maquiagem, das minhas roupas, da franja, não sei. Mas, em geral, eu sei que eu tenho 32 anos, galera, pra que tá ouvindo aí. Nesse exato momento, eu tenho 32 anos, não sei se você vai estar ouvindo no futuro. Mas, nesse exato momento, eu tenho uma imagem que talvez eu passaria por menos e eu consigo, de uma certa forma, encaixar o meu visual nos games. Mas eu entendo que existe outro lado. Pra mim, o que impacta, de fato, não é a minha aparência ser mais velha, mas o que impacta é eu ter menos tempo. Eu ter menos tempo, o que é que eu penso, né? Eu gostaria que com meus 35 anos eu tivesse 100% sólida na minha carreira e, sei lá, tivesse só coisas pra frente, não tivesse preocupação de, ai meu Deus, será que vai dar certo? E eu tenho 32. Então, querendo ou não, falta muito pouco tempo. Diferente de que se eu tivesse começado nessa vida uns 10 anos atrás, porque uns 10 anos atrás era completamente diferente, não só pelo mercado, que tinha menos gente, então era uma forma, talvez, de você ser uma das pioneiras, né, de estar ali, como também de você ter tido mais tempo. Você era mais novo, talvez tinha menos preocupações. 10 anos atrás eu morava com os meus pais, eu não pagava nenhuma conta, literalmente. Hoje em dia eu tenho milhões de preocupações. Eu moro em São Paulo, eu mudei pra São Paulo por conta dos games, eu tenho 2 cachorros, eu moro com meu namorado, eu tenho que manter um apartamento, colocar comida em casa e trabalhar. Então, eu acho que é muito mais sobre a questão do tempo. Será que eu tenho tempo? Será que não tá ficando apertado? Então é uma coisa que você tem que tentar trabalhar no seu mental e não deixar isso te segurar. Conforme os anos vão passando, né, conforme a gente vai criando essa maturidade, conforme os aniversários vão passando aí pela nossa vida, essa questão do tempo ela vai ficando cada vez mais sensível, né? A gente sente, pelo menos falando particularmente, eu sinto que cada vez mais o tempo tá passando mais rápido, cada vez mais eu tenho menos tempo pra perder ou pra tentar investir em alguma coisa, apostar mesmo, sabe? A gente quando é novo, a gente tem muito essa visão de eu vou aqui apostar nessa nova empreitada, eu vou apostar nesse segmento novo. Quando você tem ali seus 20 e poucos, tu vai poder falar muito bem sobre isso, né? Questão de faculdade, por exemplo, quando você é jovem, você pode, cara, não gostei desse curso, eu vou mudar pra esse agora, não me identifiquei, acho que essa parada aqui não é pra mim, não era o que eu esperava, eu vou fazer outra coisa. Eu queria entender um pouco da tua relação com esse tempo. Tu sente que, conforme os anos vão passando, o tempo tem passado mais rápido pra ti? Acho que de certa forma sim, mas ao mesmo tempo eu sinto que cada pessoa tem seu tempo, né? Cada pessoa tem seu tempo de chegar onde ela quer chegar, onde ela tem que chegar na vida, enfim, não é tipo porque, sei lá, fulano conseguiu ser melhor não melhor, mas sei lá, uma referência na área dele com 25 anos, que a minha vida tem que ser sido assim, porque tipo, pra chegar ali ele teve que fazer escolhas, que eu fiz outras escolhas e por conta dessas outras escolhas eu cheguei onde eu tô. Por exemplo, você falou que eu vou conseguir falar bem sobre curso, tipo, quando eu saí do ensino médio, eu entrei no curso de biologia, quase me formei, eu não tinha nada a ver, eu não conhecia anime, olha, vamos começar por aí, eu não conhecia anime, eu nunca tinha assistido Star Wars, Game of Thrones nem tinha sido lançado ainda, sabe, existem muitas coisas que a sua vida, a vivência, vão te levando pra outros caminhos. Então, depois que eu saí no ensino médio, depois que eu vivi ali o começo da biologia, na verdade, eu fui pra letras primeiro, mas foi só 6 meses, né, então a gente não precisa falar sobre isso, tá? Vamos fingir que eu não falei. Combinado. Só entre nós, ouvintes. Enfim, saí da letras, fui pra biologia, quase me formei, fiz 5 semestres de biologia, a vida foi acontecendo, pessoas foram entrando e saindo da minha vida. Eu entrei no Sana, que foi um lugar onde eu conheci muitas pessoas, inclusive você, meu querido amigo Koala, e muitas das pessoas que estão ouvindo aqui, porque eu sei que a galera vai escutar. E eu acho que essas coisas que vão acontecendo na sua vida, que também vão te dando escolhas, e momentos, enfim, elas vão te moldando. E pra mim, o meu molde, vamos dizer assim, que é a pessoa que eu sou hoje, ele chegou um pouco mais pra frente. A gente falou um pouco antes sobre pandemia. Antes da pandemia, até 2020, o meu sonho era trabalhar na Disney durante um ano. Eu trabalhei 3 vezes, a terceira vez era pra ser um ano. O meu maior sonho, eu direcionei todas as minhas fichas pra isso. E aí, passou um mês, a pandemia bateu e falou, olha, infelizmente, né, você vai ter que voltar pro Brasil. Então, tipo, tudo que eu planejei, todo o meu esforço, tudo que eu tinha pensado, morreu ali.
tive que voltar pro Brasil e passei um ano perdida, porque eu tava, e agora? Eu tenho 27 anos, nem sei mais. É isso, eu tinha 27 anos e eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida mais. O meu plano inteiro foi por água abaixo e eu tenho que recomeçar. E aí, nessa época, eu tava fazendo faculdade de administração, que era uma coisa que eu fiz porque eu vi meu pai se formando em administração, meio que eu me inspirei nisso, pensei, eu não tenho certeza do que é que eu quero alcançar em algum momento, eu não tenho um sonho de carreira, naquela época eu não tinha, especificamente. Então eu fiz administração porque eu tinha várias possibilidades, né, enfim. E aí, durante a pandemia, fui aos trancos e barrancos, literalmente, me reerguendo. E aí foi no final de 2020 que eu conheci os games. Então, tipo, gente, foi um dia desse. Aquela trend que o pessoal fala, eu encontrei o meu eu mais novo pra um café, e aí conversamos sobre a vida. Gente, se eu encontrasse a Renata de 5 anos atrás e falasse pra ela tudo que a Vermelha ia alcançar nos próximos 5 anos, eu tenho certeza que ela não ia acreditar, porque ela tava arrasada, ela não tinha ideia do que a vida ainda tinha pela frente. Então, é assim, uma coisa que me deixa ter a certeza e que não me deixa largar tudo e desistir, mesmo pensando que talvez eu esteja um pouco mais velha do que eu gostaria pra ir atrás das coisas que eu quero agora, porque eu sei tudo que aconteceu, eu sei como que eu cheguei aqui. Inclusive, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria até falar aqui um ponto, abrir um parêntese, que toda vida que eu vejo uma conquista tua, eu me sinto muito orgulhoso, porque na época que o Valorant foi lançado, né, em julho de 2020, eu tava ainda fazendo alguns trabalhos de reportagem para alguns portais, tava escrevendo matérias sobre games, e eu fui convidado para testar o beta do Valorant, né, e eu lembro que eu joguei assim, eu fiquei apaixonado pelo jogo, eu cheguei no grupo que a gente tem, galera, vai chegar um jogo, cara, vocês têm que jogar, o jogo é muito massa e tal, e eu consegui trazer uma galera pra dentro desse jogo, e uma das pessoas foi você, né, então você criou um amor absurdo pelo jogo, um amor que eu não consegui nutrir durante tanto tempo, mas eu te vejo muito focada na parada, eu fico sempre muito feliz com essas coisas. Obrigada, amigo, mas assim, realmente, gostaria de deixar claro aqui pra todos os ouvintes que você me abandonou no jogo, você literalmente me fez ficar viciada no jogo e sumiu. Que tipo de amizade é essa que a gente tem aqui? Mas assim, brincadeiras à parte, realmente, na época eu tava jogando LOL. Eu tava jogando LOL e aqueles joguinhos de pandemia que tava todo mundo jogando muito focado, era Among Us e Fall Guys. Isso, os jogos do momento naquela época era Among Us e Fall Guys. E eu lembro que eu tava fazendo live na época, tipo assim, sem objetivo, era só, tava ali de boa fazendo live. E fazia 10 anos que eu não jogava nenhum FPS, porque eu tinha tido uns momentos de estresse no último que eu tinha jogado e falei, nunca mais vou jogar FPS. E aí você encheu o saco, você foi lá e persistiu, amiga, vamos jogar, amiga, olha aqui, logo aqui, só uma partida e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pois então tá, vou baixar, joguei uma partida, e eu me lembro claramente que eu joguei um dia, no final desse mesmo dia, tu chegou pra mim e falou assim, amiga, o que foi que tu achou do mapa Icebox? Aí eu fiquei, eu tô jogando há menos de 10 horas, o que é Icebox? E por que eu tenho que ter uma opinião sobre ele? Pra quem não entendeu, tipo, ele tinha sido lançado essa semana, mas eu não conhecia nenhum mapa, então pra mim não fazia diferença nenhuma se era um que chamava Icebox ou outros. Mas, e o Icebox foi o primeiro mapa a ser lançado. É verdade. Assim, ele foi lançado junto com o jogo, né? Assim, na verdade, é porque o beta foi bem aberto, né? A galera conseguiu aí umas fichas e tal. Depois que teve o beta fechado pra influenciadores, jornalistas, essas coisas, eles abriram aí o beta pra galera realmente conhecer o game. E não tinha o Icebox. E quando o jogo foi lançado, eles já lançaram com o mapa. Então eu cheguei e, cara, imaginei que ela já tava estudando sobre a parada e lancei a pergunta, mas foi um engano, né? Amigo, só uma pausa. Eu acho que o Icebox foi depois do jogo ser lançado, porque ele lançou junto com a Sky. O Icebox lançou junto com a Sky? A Sky foi coisa de 1 mês de diferença pro... Mas enfim, relevante, eu acho. Eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que ele foi junto com o lançamento. Assim, quando eu digo junto com o lançamento do jogo, ele foi... É porque eu acho mapa, que né? junto com o lançamento do jogo foi o Ascent. Ah, é? É mesmo. Foi o Ascent, é isso mesmo. Tá vendo? Sabe que você nunca conseguiria discutir comigo sobre isso, porque eu sou uma pessoa obcecada por uma coisa. Quando eu estou obcecada por uma coisa, eu sei todas as informações. É verdade, é verdade. Eu jamais ia lembrar que era o Ascent. Pode crer. Eu não vou nem cortar, eu vou deixar aí. Porque... Tá vendo, galera? Se vocês quiserem saber sobre qualquer coisa de Valorant, eu sou a pessoa. É ela, pode tirar a dúvida aí, porque ela é muito boa. Mas você falou de uma coisa, lá no comecinho da tua fala, sobre ver as pessoas mais novas conquistando alguma coisa que você quer conquistar, né? E eu acho que isso, ele é muito reflexo do tempo que a gente vive hoje, hiperconectado, né? Eu sempre trago esse assunto nos episódios, porque hoje em dia é impossível a gente falar sobre comportamento social sem citar as redes sociais, né? E principalmente agora, onde a questão do lifestyle voltou a ficar em alta, assim. A gente teve uma época que era muito focada em vlog, depois a gente
gente teve uma época que eram aqueles cortes rápidos e tal, e hoje a gente tem uma pegada muito mais daily, né? Os dailies, eles estão ainda fazendo bastante sucesso, tanto que hoje o consumidor, ele já não, como é que eu posso dizer? Não é que ele não credibiliza um influenciador, mas a pessoa comum avaliando um produto, por exemplo, ela tem uma credibilidade muito maior, né? Você vê aquela pessoa que ela é como você, testando um produto que você quer comprar, às vezes vale muito mais do que ver um influenciador falando, porque você pensa, pô, esse cara tá sendo pago pra falar isso aí, não deve ser uma opinião sincera. Quando você vê uma pessoa comum falando sobre coisas comuns, você traz essa credibilidade pra você. Mas voltando um pouco pro assunto, essa questão das redes sociais, da hiperconexão, ela levanta um questionamento muito grande sobre a autoaceitação, né? E eu queria saber de ti, como que é a relação da Renata com a Vermelha e da Vermelha com a Renata? O quanto você leva essa questão da autoaceitação, de entender que as coisas têm seu tempo, que tem seu processo, e como você faz pra se blindar um pouco dessa comparação com outras pessoas, né? É complicado. Primeiro eu queria falar que às vezes eu acho que a Renata e a Vermelha deveriam passar por um processo de ruptura, que nem a série. Às vezes o cérebro não consegue, gente, é muito difícil. Eu vou abrir aqui pra todo mundo. Eu falo que eu tenho 2 personalidades principais, né, que é a Vermelha, que é a apresentadora, criadora de conteúdo, que, enfim, tá ali na internet, que fala com vocês sobre Valorant, enfim, que viaja, essa é a Vermelha. E eu tenho a Renata Brito, que ela tá preocupada com as contas de casa, ela tá ali trabalhando num outro trabalho, eu tenho um trabalho CLT, pra completar, enfim, a renda geral. Então, eu tenho essas 2 personalidades, eu tenho que fazer elas ficarem harmônicas de alguma forma, porque senão não dá pra viver. Senão você fica maluco. Não que eu já não seja, mas isso é outro tipo de problema. Outro tipo de problema, galera, peraí, vamos focar. Mas ela tá bem medicada hoje, tá? É verdade, galera? é verdade. Tá tudo bem certo. medicada. Talvez eu não precisasse de 7 meses pra planejar meu aniversário. Mas enfim, olha, eu acredito que talvez por eu ter sido exposta a tanta coisa desde o início, porque eu tenho internet em casa desde 2002, uma coisa assim. Eu tenho um computador em casa desde o final dos anos 90, mas a internet foi no começo dos anos 2000. Então eu acho que desde o início, já ter sido exposta a tanta gente, a tanta coisa, eu sempre joguei jogo online, então eu sempre conheci muitas pessoas de muitos lugares. Enfim, quando o YouTube foi lançado também, enfim, muita exposição, eu acho que de certa forma fez parte do meu crescimento entender que as outras pessoas estão lá fazendo as coisas delas, assim como alguém com seus, sei lá, 15 anos pegou uma câmera e decidiu que queria gravar todo dia e virou um youtuber. Eu, com meus 15 anos... Peraí, com 15 anos não, com 16 anos. Calma aí, vamos fazer a conta direita aqui. Não, com os 15 anos. Com 15 anos eu queria ser modelo, gente. Não tinha nada a ver. E não era modelo de internet, era modelo de fotografia, de desfilar em passarela, nada a ver com internet. E, sei lá, com 14 anos eu queria ser jogadora de futebol. Enfim, sabe? Eu acredito que simplesmente aquela pessoa pensou, pô, eu quero fazer isso aqui, ela foi lá e acertou de cara. Enquanto isso eu fui vivendo e testando e até eu achar realmente o que era que eu queria pra minha vida no geral, no final, né, assim, o meu maior objetivo, demorou, mas o processo até chegar lá foram muitas coisas que me fizeram a pessoa que eu sou, né? Então, eu acredito que foi muito sobre a exposição que eu tive e a forma que eu passei a ver as conquistas das outras pessoas, e não como uma coisa, pô, aquela pessoa tá conseguindo isso e eu não, ou pô, aquela pessoa conseguiu isso bem antes de mim. Se eu ficar pensando assim, eu nem devia estar nos games, eu nem devia estar num lugar onde a imagem importa, ou, sei lá, a internet é um lugar cheio de exposição, eu deveria estar fora disso, se fosse pra ficar pensando assim. Você não pode deixar entrar na sua cabeça. Aí é onde vem o ponto, né? Essa questão da rede social, da gente ver as pessoas felizes o tempo todo. A gente vê aí muito influenciador que leva para as suas redes 30, 40 stories por dia, sempre feliz, sempre rindo, sempre rodeado de pessoas, sempre fazendo alguma coisa legal, levando ali aquela ideia de que a vida do cara, pô, parece que o cara não tem um boleto para pagar. Parece que o cartão dele, quem paga é a própria Mastercard ou a própria Visa. Ele não precisa correr atrás de nada porque as coisas caem no colo dele. Ele não paga por nada. Enfim, ele cria aquela ideia de que a vida dele é perfeita, né? Eu queria saber de ti o seguinte. Vendo tudo isso, teve alguma hora que tu já se sentiu desconfortável com essa exposição?
até mesmo pra mostrar esses momentos de felicidade que tu tem, por não ser, sei lá, feliz o suficiente, ou por não ser grande o suficiente. Eu queria entender como que tu tá confortável dentro desse mundo que hoje tu tá inserida. Eu acho que essa questão de, tipo, você ter que mostrar felicidade o tempo inteiro é uma coisa que, com certeza. Por exemplo, quando eu tô em evento, eu realmente tô muito feliz de estar ali, eu gosto muito de interagir com as pessoas, eu gosto muito de, sei lá, o máximo de pessoas que vêm falar comigo, eu acho muito legal, eu gosto muito de também abordar as pessoas pra gravar vídeo e tudo. Eu realmente gosto muito dessa parte. Mas eu entendo que talvez, se eu fosse uma pessoa 10 vezes o tamanho que eu sou, ou mais, talvez poderia ser uma coisa que me sobrecarregasse em algum momento, ou que, pô, passei, sei lá, 5 horas aqui do evento, com a energia lá em cima, dando atenção pra todo mundo, fazendo um monte de coisa, chega um momento que baixa a energia de uma vez. Eu não vou ter um exemplo exato pra evento, porque de fato, né, pelo menos até o momento, é uma coisa que eu amo fazer, e eu não tive nenhuma experiência desse tipo, mas eu posso dar relatos das minhas experiências da época que eu fazia live, porque eu passei um tempão fazendo live, e um dos motivos de eu ter parado de fazer live na época, primeiro que eu não achava medicada, galera, se mediquem, mentira, se tratem, vão no médico, Se tratem, se ele exatamente. mandar, aí, né, mas enfim, se cuidem da saúde mental de vocês, esse é o recado antes desse comentário. Eu chegava do trabalho, na época eu não chegava do trabalho, né, eu trabalhava online, eu saía do trabalho, continuava sentada no computador que eu tava, desligava as coisas do trabalho e passava uma maquiagem rápida e começava uma live. Gente, tinha dias que eu tinha tido um dia péssimo, mas como uma criadora de conteúdo, como uma streamer, eu tinha que manter a minha agenda, eu tinha que fazer a live porque eu tinha dito pra galera que me segue, não importa se eram 2 pessoas, 3 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, essas pessoas estavam lá achando, terça-feira, 7 horas, a Vermelha vai abrir live e eu vou esperar. E aí se você, hoje não tô legal, não vou abrir live, meio que você pode fazer isso, sim, mas a gente sabe que às vezes não é só um dia que você tá mal, às vezes não é só 2 dias. Então eu admiro muito a galera que consegue fazer live todos os dias e tá ali o tempo inteiro mostrando que tá de boa, conversando com a galera de boa, com energia lá em cima, e você sabe que essa pessoa com certeza pode estar passando por outras coisas que ela não tá mostrando ali. E que ela tem que botar uma máscara. Eu não tô dizendo que elas são falsas, né? Tô dizendo que ela tem, tipo, pô, vou pegar aqui esse meu sentimento, o que tá acontecendo, vou colocar aqui de lado temporariamente, vou gastar, sei lá, o resto da minha energia positiva que eu tenho aqui agora com essas pessoas, porque é o meu trabalho, é o meu objetivo, o meu sonho, e depois eu vou sentir tudo que eu tenho pra sentir. Porque você não consegue pausar a sua vida, né? Assim como todos os outros trabalhos, e não tem atestado, e não tem isso, não tem férias, o seu trabalho depende de você todos os dias. Então, um dos grandes motivos de eu ter parado de fazer live foi isso. Eu passei, sei lá, uma semana, pô, eu tô muito mal essa semana, minha ansiedade tá lá em cima, eu não consigo abrir live, porque eu abri a live e eu ficava, tipo, eu não queria estar aqui, eu não quero jogar, eu não quero falar, eu não quero abrir a boca. Mas não é culpa do público, né? É complicado. Eu realmente admiro muito quem consegue fazer todos os dias e admiro mais ainda aquela galera que faz subatom, que faz, sei lá, 3, 4 dias de live pausando não, né? Dormindo com a pessoa assistindo você vai tomar banho e não aparece, eu estou no banho, mas, tipo, você não pausou a live, é tudo ligado o tempo inteiro, porque realmente é uma exposição muito grande e que você não pode ter os momentos de introspecção ou os momentos de mega estresse, descomprimir o cérebro de alguma forma, porque você tá ali com o seu trabalho 24 horas. Então é complicado. Isso é legal que você falou do público e tal, porque o público, de certa forma, ele não sabe. De certa forma, não, de forma alguma, ele sabe o que tá se passando ali por trás da câmera, né? Ele não tem uma noção macro do que tá rolando na tua vida. Eu passei por uma experiência recente, assim, não tem como comparar, né? O meu tamanho de exposição, ele é infinitamente menor do que a sua ou de qualquer influenciador que a gente tem hoje aí no mercado de games, mas eu passei por uma maratona de trabalhos, né? Eu passei 86 dias direto, domingo a domingo, narrando. Todo dia tinha uma partida de campeonato pra narrar. Todos os dias durante 86 dias. No 86º dia, eu tava narrando a final de um campeonato inclusivo, e essa transmissão, ela tava sendo feita numa watch party. E, cara, tava uma loucura, tinha muita gente, e era muito hypada, porque era uma final que era muito interessante, valia muito pros dois times, era o primeiro título de um time, ou o quadra de outro time. Então a galera tava naquela pira, assim, porque tava um movimento e o jogo, ele tava muito pegado. A gente tava no 4º mapa, essa transmissão, ela tava sendo replicada para várias watch parties, e depois eu fui assistir essas watch parties, né? E eu lembro que no 4º mapa, eu tava muito cansado de verdade, e ele já tava numa parada de tipo 11-7. Já era claro que ia ter o 5º mapa. E eu pensei, cara, eu acho que eu vou dar uma desacelerada aqui, porque a minha voz, ela já não aguenta mais, e aí eu vou
me empolgar mesmo no quinto mapa. Vou me guardar pro quinto mapa, porque o quinto mapa é que é o grande ápice, né? É o que vai definir tudo. Então eu acho que eu preciso aqui dar uma desacelerada. E eu narrei o quarto mapa de uma forma um pouco mais futebolística de televisão. Eu peguei um pouco da teoria da narração de televisão e eu trouxe para essa narração de internet. E um dos nossos colegas de trabalho, ele soltou uma crítica que me machucou muito, sabe? Ele disse, parece que o cara tá narrando sem vontade, parece que ele tá com sono. Cara, eu realmente tô com sono, eu realmente tô cansado. Se você me acompanhou nesses últimos dias, você viu o quanto eu tô trabalhando. Todos os dias eu estava narrando. Então, sim, eu estou cansado, eu estou com sono. Mas até que ponto é culpa desse cara? Ele não sabe disso, ele não tem nem obrigação de saber disso. Mas ele quer ligar o computador dele e ele quer me ver feliz, satisfeito e completamente empolgado durante 5 rounds que duraram 1 hora cada um. Então, até que ponto a gente consegue atribuir essa culpa, entre aspas, por uma indisposição nossa ao público? E até que ponto o público tem que saber da nossa vida, sacou? Eu passei uns bons dias, na verdade, umas boas semanas pensando aí nessa reflexão e me ajudou um pouco também a tirar um pouco da mágoa que eu fiquei do nosso colega. É difícil quando você tá dos dois lados, né? Porque se você parar pra pensar, eu ainda assisto live. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sou criadora de conteúdo de Valorant, mas eu adoro assistir os campeonatos. Eu sou uma consumidora do competitivo do Valorant, então eu tô ali sentada e eu, honestamente, espero que todo mundo jogue bem, porque aí você pensa que o cara tá sendo pago sei lá quanto, ele tem que jogar bem e tal. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu no Valorant, que eu não vou citar nomes, mas quem acompanha vai saber, enfim. Um pro player muito famoso, tava desempenhando muito mal, o cara ganhava, sei lá, um monte de dinheiro, porque ele tava em um dos times da franquia, né, que pra quem não acompanha, a pessoa ganha em dólar, o mínimo é 5 mil, sendo que o time é americano, então o cara ganhava, sei lá, 15 mil dólares por mês, e aí você pensa, 15 mil, sei lá, um monte de dinheiro. Aí você pensa, pô, o cara tá ganhando um monte de dinheiro, por que ele não tá jogando bem e tudo? Eu acho que se você parar pra pensar, é a mesma coisa de você, às vezes, tem que cobrar um jogador de futebol, né, mas em outras proporções. Porém, uma coisa que a galera não parou pra pensar, e nas críticas que eu via, tipo, depois que eu parei pra raciocinar sobre isso, as críticas que eu via, a galera esquecia 100% que a namorada dele tava com leucemia. Ela tava fazendo tratamento de leucemia. Gente, a namorada do cara, que morava na casa do cara, tava com leucemia. Como que a pessoa pode ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, todo mundo numa pessoa só, que não tem como a pessoa simplesmente desligar, eu vou esquecer aqui que a minha namorada tá em casa com leucemia, eu vou ser o melhor do mundo no jogo. Não dá. E é difícil, porque às vezes a pessoa que tá assistindo não pensa nisso. Então, não sei. É muito difícil você saber que existem os dois lados. Tanto você como público enxergar todos os problemas que podem estar acontecendo na vida pessoal, que a pessoa não tá te mostrando, que ela não tá divulgando na internet e tudo. E também é difícil você como player ficar pensando, tipo, poxa, será que o meu público vai ficar chateado se hoje eu não desempenhar bem, se hoje eu não abrir live, se hoje... Enfim, eu acho que é complicado pros dois lados, né? Eu acho que existem muitas perguntas que às vezes as pessoas não sabem as respostas e elas deduzem erroneamente o que é que pode estar acontecendo. E deixa eu te perguntar, tu tem alguma tradição pro teu aniversário? Tem algum ritual que tu segue todo ano aí? Ou não? Ou tu é mais do tipo, deixa a vida me levar e cada ano tu resolve fazer uma coisa diferente? Eu acho que não é nem que eu decido fazer coisas diferentes, assim, a minha premissa é, quero comemorar com os meus amigos. Então, tudo vai depender do que é que tá acontecendo. Pra galera que não sabe, né, eu moro em São Paulo hoje, mas eu mudei pra cá em 2022, então eu comemorei o quê? 2 aniversários aqui? 2? Acho que foram 2. 2 aniversários. Foram 2. Eu consegui chamar muita gente, eu chamei amigos e colegas, porque, enfim, eu tava há meses aqui em São Paulo e eu queria me aproximar de algumas pessoas e eu, tipo, gente, vamos lá, eu dei num bar, vai ser legal e tudo. E aí chamei uma galera, foi bem legal. E ano passado eu fiz 3 aniversários. Eu fiz um aniversário no meu apartamento pra, sei lá, 10 pessoas, porque não cabia mais gente. Então eu fiz os closers dos closers dos closers que moram em São Paulo. Desculpe se alguém for de São Paulo e esteja escutando isso, você não foi convidado, me perdoe se eu cabia 10 pessoas. E fora esse, eu fiz um em Canindé, porque eu fui visitar meus pais em Canindé, no Ceará. Que aí eu fiz com a minha família, com os meus amigos de infância. E eu fiz um bar karaokê de Fortaleza, que inclusive meu querido amigo colégio estava lá. Ou seja, eu fiz 3 aniversários no ano passado. Por quê? Porque nesse agosto, exatamente,
exatamente, eu ia estar em Fortaleza. Então eu pensei, por que não? Por que não comemorar com um monte de gente, o máximo de pessoas que eu puder? Porém, 4 anos antes, pronto, durante a pandemia, teve um ano que eu não comemorei, né? Eu fiquei em casa e pra mim era péssimo, mas ao mesmo tempo, tipo, os meus amigos se juntaram, fizeram uma surpresa junto com meu namorado, mandaram uma cesta com o meu Baby Yoda, que até hoje tá na minha estante, um monte de foto. Então, querendo ou não, naquele dia eu também me senti muito querida e próxima dos meus amigos. Então eu acredito que não é sobre o que eu penso, vou fazer algo diferente, eu vou, sei lá, esse ano eu fiz isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, não é? Tipo, esse ano eu tenho essas possibilidades, vou atrás de alguma delas. Acho que é por aí. Mas tu tem alguma superstição? Por exemplo, eu tenho um amigo que todo aniversário dele, ele precisa ir tomar um banho de mar. Ele é todo espiritualizado e tal. Ele diz... Ah, não, pô, no meu aniversário, se eu não tomar um banho de mar, eu não lavo as impurezas do ano que passou. Eu queria saber se tu tem alguma coisa nessa pegadinha. Olha, honestamente, por mais que eu seja bem esquisita, não dizendo que seu amigo é esquisito, mas que eu seja bem Mas ele esquisita, é. específica, Não, mas ele é. Mas aí é outro tipo de problema. Sim, total. Eu, pessoalmente, acho que eu não, a não ser que eu esteja esquecendo, mas eu acho que não. Eu acho que é muito sobre, acho que a única coisa que eu tento manter sempre, não é exatamente uma tradição, é tentar trazer o máximo de gente próximo. Eu não tenho tradição de, tipo, esse ano não vai ter bolo, esse ano não vou soprar os parabéns. Isso pra mim, eu acho que realmente não. Acho que não tenho superstições. Então, pra gente finalizar, eu queria trazer aqui uma reflexão, uma coisinha mais filosófica, né? Pra gente encerrar naquela pegadinha que a gente gosta. Eu queria que tu pensasse assim, o seguinte, pensasse na tua vida como um corredor e que no fim desse corredor tem um espelho. E esse espelho, ele reflete tudo que tá à tua frente e o que passou, né? E eu queria que tu me dissesse assim, quais são os principais aprendizados, o que tu traz de bagagem para que os teus próximos anos, eles sejam positivos com base nesses aprendizados de anos que passaram, né? O que com esse tempo, com essa experiência e com essa maturidade te trouxe de importante para que tu consiga levar a vida de uma forma um pouco mais leve? Olha, eu acredito que são duas coisas muito grandes. Eu acho que é sempre pensar não só no que tá acontecendo na sua vida, mas quando você pensa nas outras pessoas, às vezes você põe expectativas nas outras pessoas e por conta das suas expectativas que você mesmo criou dentro da sua cabeça e você colocou naquelas pessoas, você se frustra. Porque aquelas pessoas não tem como saber as expectativas que você tem e elas não têm por que alcançar as expectativas que você tem, porque tem outras coisas acontecendo na vida delas. Então eu acho que se você pensa em você e atribuir às outras pessoas é uma coisa complicada, é importante você ter empatia pelas pessoas, acho que isso é uma coisa que vai refletir em tudo. Porém, uma outra coisa que anda junto com isso, acho que os dois pilares, é que não é porque uma coisa deu errado, uma coisa que você sempre quis deu errado, que vai ser, tipo, meu Deus, sua vida acabou e é isso, não tem mais o que fazer. Você tem a capacidade de se reestruturar, você tem a capacidade de procurar outras formas de ser feliz, de procurar o que você quer. E tudo bem se acontecer quando você tiver 25 anos, se acontecer quando você tiver 35 anos. E tudo bem se acontecer, por exemplo, se daqui a 5 anos eu pensar, meu Deus, por que eu investi em games? Eu quero trabalhar com ETs. Não sei, gente, não sei, nunca se sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. E o importante, eu acho que é você dar o melhor de você mesmo para que você alcance a sua felicidade. Não é para você alcançar expectativas irreais de outras pessoas. Pois tá aí, então. Essa foi Renata Vermelha Red. Muitos nomes para a mesma pessoa. Eu vou deixar que ela faça um jabazinho para você saber um pouco mais sobre o trabalho dela, para você seguir ela lá nas redes sociais. Vermelha, vai daí que o espaço é teu. Galera, obrigada por vocês terem escutado hoje. Foi muito legal participar disso. Feliz aniversário para alguém que esteja fazendo aniversário hoje, por algum motivo tá ouvindo isso agora. Gente, se vocês quiserem me acompanhar, se quiserem trocar uma ideia, sei lá, ou se vocês gostarem de games ou de viagem, coisas do tipo, me seguem lá, It's Vermelha em todas as redes sociais. A maior parte do meu conteúdo tá no Instagram e eu converso muito, falo muita besteira, muita aleatoriedade no Twitter. Então, se quiserem me conhecer mais, é por lá. E caso você seja um grande fã de Vavazinho, se tudo der certo esse ano, nós teremos mais viagens e mais novidades, enfim, sejam muito bem-vindos, caso vocês queiram, né, fazer parte disso tudo comigo. E muito obrigada, meu querido amigo Koala, sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, foi massa demais. E falando em agradecer, muito obrigado a você que ouviu até agora. Eu sou o @KoalaCaster em quase todas as redes sociais. Eu dei uma paradinha no TikTok, mas tô voltando, soltei um cortezinho lá do episódio, vou voltar a soltar os cortes daqui por lá. Se você gostou, não esquece de deixar as 5 estrelinhas, comenta aqui embaixo se você gosta, se você não gosta do seu aniversário, vai ser bem importante pra mim. E a gente se vê na próxima terça-feira. Muito obrigado pra você e um beijo!